Bom dia, feliz terça-feira, feliz dia 28 de abril, que possamos ter uma excelente aula hoje. A aula de hoje, então, nós vamos iniciar com o café da manhã, né, com a família de preferência, se for possível. Depois tem uma aula de yoga. Eu deixei a parte 2 da aula de yoga, daquela aulinha que a gente faz sempre. Depois que fizer essa aulinha, então já organiza seu material, um ambiente calmo, sem televisão, de preferência, para iniciarmos a aula. Então, no caderno do integral, vocês vão registrar a rotina da aula de hoje, tá? Depois da rotina, vocês vão pegar o caderno de português da tarde, onde nós vamos fazer a correção das atividades de ontem sobre o estudo de tipos e gêneros textuais, tá? A semana que vem nós vamos trabalhar um pouco mais, a prof vai trabalhar cada tipo especificamente, a estrutura de cada tipo textual, enfim, com calma. Mas, em princípio, então, vocês tinham que responder. Quem não respondeu ainda, não vai copiar as respostas, tenta fazer e depois confere aqui no material as respostas que a prof está deixando para vocês. Depois de fazer essa atividade, você vai fazer uma foto do caderno e enviar para a prof. Pati. Nós vamos iniciar um trabalho da construção de um dicionário da turma 501, com o objetivo de ampliarmos o nosso vocabulário, né? Às vezes nós ficamos restritos às mesmas palavras. Então, nós vamos fazer essa atividade com todas as palavras que você está ouvindo pela primeira vez ou que ainda não sabe o significado, você vai registrar nesse dicionário. Como é que é o modelo? Não é no caderno, é em folha separada, pode ser folha do caderno, mas tem que ser separado, para a gente poder levar de um lugar para o outro, né? Faz a capa, como está a orientação, página 1, a capa. Na página 2, você vai registrar as informações do que é um dicionário, né? E para que ele serve. Então, qual é o significado do dicionário e qual é a função? Então, a principal função é mostrar o significado das palavras, tá? Se você, procurando o significado, ainda não conseguiu entender, você vai buscar a outra palavra até que você compreenda o significado dessas palavras. A segunda função de um dicionário é mostrar a etimologia, ou seja, da onde vem essa palavra? É uma palavra de origem grega, latina, é do latim, é árabe, enfim, para você entender. A outra função do dicionário, em que aparece aquelas letrinhas, é qual é a base gramatical, né? Qual é a categoria gramatical. Se é um adjetivo, um verbo, um pronome, essa palavra que você está procurando. Então, além de também ser um instrumento para a língua inglesa, às vezes o dicionário é português-inglês, português-espanhol, enfim, diversas formas. Existem vários tipos de dicionários, existe o dicionário da psicologia, da medicina, mas só para título de conhecimento mesmo. Na terceira página, então, você vai começar a listar as palavras desconhecidas, todas as palavras, inclusive do texto sobre dinâmica populacional de geografia. As palavras que você não conhecia, você vai procurar o significado e registrar nesse dicionário da turma, certo? Ou seja, cada aluno vai ter o seu próprio dicionário com as palavras que eram desconhecidas para si. Depois você vai fazer um lanche, descansar por 30 minutos, porque ninguém é de ferro. E aí nós vamos para a aula de geografia. Então, vocês vão pegar o caderno de geografia da tarde para fazer a correção lá da aula do dia 2 de abril, do início, do final da primeira etapa dos estudos domiciliares. Essa atividade é sobre dinâmica populacional. Então, tinha algumas questões, você vai responder, mas na semana que vem nós vamos trabalhar bem esmiuçado sobre o que é dinâmica populacional e os novos conceitos, então, sobre o que é um fluxo migratório, o que é um imigrante, o que é um emigrante. E aí fazer relação com todo o trabalho de geografia. Aqui estão as respostas, você vai conferir se está dentro, de acordo do que a prof colocou aí. Não precisa estar tal qual está aqui, mas se estiver muito parecido, tá ok. Cada um tem a sua resposta pessoal. E aí depois nós vamos ter a aula de ensino religioso. Na aula de ensino religioso, o que eu vou pedir para vocês é que vocês registrem como é que está sendo passar os aprendizados da quarentena. E aí, manda a foto para a prof, depois aula de educação física e aqui está o videozinho, almoço e acabou a aula de terça-feira. Um beijo enorme e eu estarei à disposição para tirar as dúvidas. Beijo!